Boa tarde, boa tarde! Começa a nossa leitura bíblica diária. Romanos, carta magna do apóstolo Paulo, capítulo 3. Vamos lá? Que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Paulo coloca aqui essa pergunta porque, com certeza, já havia algum debate, alguma informação que ele recebeu, querendo colocar como se os judeus não fossem importantes. Bom, com todo esse processo do Antigo Testamento, então, para que serviu todo o sacrifício de Israel, dos judeus? Será que dá para nivelar Israel com todos os outros povos? Então, o que adiantou eles terem recebido a lei, viverem pela lei, todo o sacrifício de seguir a Deus pela lei, então foi inútil? Então, a lei foi inútil? Esta é a discussão desse capítulo. Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. O povo escolhido por Deus. Então é muito importante o povo de Israel. E também tem uma importância no final dos tempos, a gente sabe disso, né? Os 144 mil, vamos lá. Que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Jamais, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, ou seja, se o povo de Israel não foi fiel, quer dizer que Deus é infiel? Ou seja, como se Deus fosse o que o povo de Israel é? De forma nenhuma. Deus permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. Como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Será que Deus é injusto em permitir, como aconteceu no Antigo Testamento, a punição, o castigo? E ainda assim, porque o salário do pecado continua a morte. Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Ou seja, Deus está acima de tudo. Como é que você vai dizer que Deus é injusto ou Deus não está sendo justo naquele momento? Existe que Deus é soberano, Deus é o Criador. Como alguém pode dizer que Deus é injusto? Ele é justo e ele trouxe um plano de redenção para a humanidade. Exatamente por volta dele ser justo, dele ser, na sua essência, o amor. Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Paulo está dizendo que havia alguma contaminação, uma fofocaiada aí mentirosa, de que poderiam fazer o mal para que viesse o bem, ou seja, que a graça, eu já vi gente falando isso nessa geração, misericórdia, como se, já que existe graça, eu posso fazer o mal, porque assim eu manifesto a misericórdia de Deus, eu manifesto o perdão de Deus. Então, para que exista a graça de Deus, para que exista esse favor, para que exista esse perdão, o mal precisa ser praticado. Cara, isso é um absurdo. Que concluiremos, então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, ou seja, todo mundo peca. Todo mundo é carente de Deus, como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, que os próprios israelitas também se perderam, por mais que tiveram a vantagem de se relacionar com Deus, eles também se desviaram. Ele está falando da religiosidade, né? Falando de toda essa carga religiosa, hipócrita, enfim. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Paulo usando o Antigo Testamento, mas ele coloca exatamente essa passagem do Antigo Testamento para ilustrar o que a humanidade se tornou, incluindo o povo de Israel. E aos seus olhos é inútil temer a Deus, chegaram a desprezar a Deus. Aconteceu isso, esse foi o motivo de os judeus serem exilados na Babilônia, tá? Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela,
para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Então é muito importante o povo de Israel ter recebido a lei. E o mundo não estava sob a lei, mas Israel estava. Mas através da lei veio também o temor naquela geração. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Se não houvesse a lei como um tutor para nos revelar o que é pecado, nós não saberíamos que aquilo é pecado. Ou seja, os povos que não eram judeus, eles eram ignorantes quanto ao pecado, porque eles não tinham recebido a lei de Deus. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, porque eles previam isso, né? O Antigo Testamento prevê esse novo tempo da graça do Novo Testamento. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então não há distinção. Isso é muito importante, gente, porque os israelitas tinham um relacionamento com Deus, porque Deus foi revelado a eles, porque era o povo escolhido, porque receberam a lei. Os outros povos não. Mas agora os outros povos têm acesso à conversão, à salvação, à fé, à justificação e à vitória também sobre o pecado, porque o Espírito Santo em nós convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, através do Espírito Santo neles, eles não são destruídos pelo pecado, eles são lavados pelo sangue. E Israel também, porque Israel estava com um relacionamento imperfeito, porque a lei é um relacionamento limitado, que depende dos sacrifícios e tudo mais. Agora tem um sacrifício definitivo que é Jesus. Então, vem para Israel esse aperfeiçoamento, vamos dizer assim, né? Vem a plenitude desse relacionamento com Deus, que não é mais pela obrigação da lei, mas a lei no nosso coração através do Espírito Santo, tá? E o que é ritualístico, que caducou, não tem mais sentido para nós, como circuncisão, como guardar o sábado e tudo mais, e para os não-judeus gentios, como nós brasileiros, que não recebemos a lei, temos a revelação de um relacionamento perfeito com Deus, independente da lei, ok? Agora é apenas a lei espiritual que vem através da revelação do Espírito Santo e do conhecimento da palavra. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos nós, todos os povos, incluindo Israel, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, todos somos justificados por um só caminho, incluindo os judeus. Os judeus, os israelitas, precisam dessa revelação. O caminho de vocês é imperfeito, é limitado. O caminho perfeito de salvação, o caminho é Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Ou seja, é o sacrifício definitivo, é o cordeiro perfeito, sem pecado, sacrificado de uma vez por todas. Não há motivos para derramar sangue de animais para justificar pecados. Os judeus, inclusive, nem fazem mais isso, né? Desde que o templo foi destruído. Tá? Então, essa justificação é definitiva através de Jesus Cristo. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, Jesus revelado, nós deixamos de ser ignorantes, temos a revelação do que é certo e do que não é, e buscamos, pela fé, Jesus Cristo, que é o caminho da santidade. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. A justificação não é pela lei, caducou, já era. É imperfeito, não é completo. A justificação é pela fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé de maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Vocês entenderam isso? O que Paulo está falando é que quem não era judeu não conhecia a lei. Então, nós não somos obrigados a praticar a lei mosaica, nos tornarmos judeus para sermos salvos. Não. E os próprios judeus não precisam mais ficar reféns da lei mosaica para serem salvos. Não. Todos os povos, todos precisam crer em Jesus, receber o Espírito Santo e a revelação do que é o pecado, do que é certo, do que não é, pela consciência, pela intuição do Espírito Santo,
meditar na palavra, receber esse temor, vencer o pecado, vencer as tentações, vencer este mundo, por esse esclarecimento que o Espírito Santo dá, e não por causa do tacão da lei, da opressão da lei, do medo de ser punido. Então não é por terror, mas é por temor, tá? Mais ou menos isso. Perfeito? Então tá bom, galera. Valeu demais. Essa foi a leitura bíblica diária de hoje. Até a próxima.